Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Quando a tribulação chega, os momentos difíceis e a doença bate na porta, para quem a gente recorre? Nem sempre a nossa força braçal ou a nossa condição financeira vai nos dar uma estabilidade a qual a gente procura ter. Não que seja errado, mas nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. É quando a situação aperta que a nossa fé é provada. É quando a doença chega e a gente não sabe para quem recorrer. A gente recorre à medicina, mas e quando a medicina te desengana? Quando a medicina olha para você e diz não tem mais solução. As pessoas tendem a correr para a igreja, pedir por misericórdia, para que Deus cure, para que Deus sare, para que Deus traga à vida aquilo que um dia a medicina disse que não teria mais vida. Na maioria das vezes a gente pede, a gente clama, mas a gente volta para agradecer. A gente volta para dizer, Senhor, obrigado pelo milagre, pela cura, porque a nossa tendência humana é quando a gente recebe o milagre. A gente sai da igreja, a gente se esquece de Deus. É muito fácil lembrar de Deus quando as coisas estão bem, quando o dia da bonança chega. Mas e quando a luta chega? Nós pedimos tanto, mas tanto por milagre. Mas será que a gente está pronto para vivenciar esse milagre e ver o milagre? A Bíblia fala de Tomé, que queria ver para crer. Não seja um Tomé. Enquanto você estiver esperando pelo milagre, clamando por aquilo, tenha fé que vai acontecer. Mas eu não vejo, mas a fé é pelas coisas que não vemos, mas cremos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mesmo com a dúvida que vai vir, porque a nossa natureza humana tende a duvidar daquilo que nós não vemos. Em Hebreus 11:1 vai nos dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Espere, porque vai acontecer no tempo certo e na hora certa, porque Deus sabe todas as coisas. Então, quando você pensar que a sua fé é pequena, que Deus não está te vendo, porque você não é uma pessoa de orar muito, de ler muita palavra, mas a Bíblia diz que se a nossa fé fosse semelhante a um grão de mostarda. Em Mateus 17:20 vai nos dizer assim: e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Então não se sinta pequeno porque a sua fé ainda é pequena, porque você não se sente grande o suficiente, porque quem tem que ser grande na nossa vida é Deus e não a gente. A gente tem que depositar a nossa fé nele e não no nosso braço, no nosso dinheiro, porque essas coisas vão passar. Mas a sua palavra não. Então que o seu tempo, que os seus olhos estejam voltados para Cristo. Porque a gente perde tanto tempo com o celular, com coisas banais, não que seja errado, mas o nosso coração tem que estar em Cristo, nossos olhos têm que estar firmados em Cristo. Porque no dia da angústia e da adversidade, a gente vai ter para quem recorrer. As pessoas recorrem para o mundo a prazeres momentâneos, mas a palavra do Senhor é eterna. Então, quando o dia da adversidade chegar, quando a angústia chegar, ou aquela prova mesmo que só você sabe o que tem doído no seu coração, aquilo que tem te incomodado, quando essas coisas chegarem, lembre-se da palavra, diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é mais do que suficiente. Volte os seus olhos para Cristo, volte os seus olhos para a palavra. Que o Senhor possa dar a paz que o seu coração necessita, que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo e saber que tudo passa, mas que você possa descansar no Senhor e entender que Ele te ama e que no tempo certo e na hora certa tudo vai ficar bem.